Se o seu dinheiro acaba antes do mês terminar, o problema não é só financeiro, é estrutural. Você trabalha, se esforça, corre atrás, mas continua sentindo que a vida está sempre no limite. O dinheiro entra, resolve o urgente e desaparece. E então volta a pressão, volta o medo, volta a sensação de que qualquer imprevisto pode derrubar tudo. O mais perigoso é que isso vai parecendo normal. A pessoa se acostuma a adiar planos, cortar vontades, parcelar o que não queria e viver presa a uma única fonte de renda como se isso fosse segurança. Mas não é. Isso é fragilidade disfarçada de rotina. Benjamin Graham defendia disciplina e margem de segurança. Warren Buffett sempre alertou sobre o risco de depender de uma única fonte de renda. E a lógica é simples. Enquanto toda a sua paz depender de um único dinheiro, sua vida continua exposta. Renda extra não é luxo. É proteção, é estratégia. É o começo da saída para quem cansou de viver apagando incêndio financeiro. Só que não basta ganhar mais. É preciso romper o padrão que mantém você preso ao dinheiro curto. A mudança começa quando você para de aceitar a escassez como destino e decide construir uma nova base. E é isso que você vai entender daqui para frente. O preço invisível de viver sempre no limite. Viver no limite custa mais do que dinheiro. Custa paz, clareza e liberdade de escolha. Quando a vida financeira está sempre apertada, sua energia não vai para crescer. Vai para apagar incêndio. Você pensa menos no futuro e mais no próximo problema. Benjamin Graham falava sobre margem de segurança. Na prática, isso significa não viver em um ponto onde qualquer imprevisto vira crise. Quando essa margem não existe, um gasto inesperado abala tudo. E quem vive assim, começa a achar que esse aperto faz parte da vida. Só que escassez não pode virar identidade. O problema é que, com o tempo, a pessoa aceita o sufoco como normal, perde confiança e começa a tomar decisões apenas para sobreviver. Warren Buffett sempre mostrou que boas decisões acumuladas mudam a vida. Mas quem vive pressionado demais quase nunca decide com calma. Apenas reage. Esse peso atinge tudo. Sua mente, seu humor, seus relacionamentos e sua capacidade de pensar grande. Por isso, criar renda extra não é apenas ganhar mais. É recuperar fôlego. É deixar de viver refém da urgência. E quando você entende o custo real de viver assim, percebe outra verdade importante. Depender de uma única fonte de renda é muito mais arriscado do que parece. A armadilha da renda única que quase ninguém percebe. Muita gente acredita que está segura porque recebe dinheiro todo mês. Só que, quando toda a sua vida depende de uma única fonte de renda, sua estabilidade fica apoiada em um único ponto. Se esse ponto falha, todo o restante balança junto. Warren Buffett já alertava para o risco de depender de uma única fonte. E o problema não está só em perder essa renda. Está também em viver sem liberdade. Quem depende de um único dinheiro aceita mais do que deveria, adia decisões importantes e permanece em situações ruins porque sente que não pode se mover. Ray Dalio sempre destacou o valor da diversificação, e isso vale para a vida financeira. Concentrar tudo em uma única entrada parece confortável, mas cria fragilidade. O mercado muda, as empresas mudam, os clientes mudam. Quem não constrói alternativas vive torcendo para nada sair do lugar. A renda extra começa a quebrar essa dependência. Mesmo pequena, ela já muda a relação com o medo. Você para de sentir que toda a sua paz depende de uma única engrenagem. E essa percepção leva a outra virada importante. Dinheiro curto nem sempre é azar. Muitas vezes, ele é um padrão que foi se repetindo sem ser questionado. Dinheiro curto não é azar. É um padrão que pode ser quebrado. Muita gente acredita que vive no aperto por azar. Culpa o salário, a crise, o momento, a falta de oportunidade. E claro que o contexto pesa, mas em muitos casos, o dinheiro curto deixa de ser só uma fase difícil e vira um padrão. A pessoa recebe, paga o urgente, tenta respirar e logo volta ao mesmo ponto. O mês muda, mas a sensação não muda. Sempre falta, sempre aperta, sempre parece que o esforço é maior do que o avanço. O problema é que, com o tempo, isso começa a parecer normal. Benjamin Graham ensinava que comportamento importa tanto quanto conhecimento. Na vida financeira, isso significa que o aperto muitas vezes é alimentado por hábitos repetidos, impulsos,
falta de planejamento e decisões feitas no automático. Warren Buffett sempre mostrou que pequenas decisões acumuladas moldam o futuro. Isso vale para o erro e vale para a mudança. Quando você chama tudo de azar, entrega o controle para fora. Quando entende que existe um padrão, começa a recuperar poder sobre a própria vida. E é exatamente aqui que a mudança começa. Não quando sobra dinheiro, mas quando você decide romper a lógica antiga. E esse rompimento exige uma verdade simples. Renda extra não nasce quando sobra tempo. Nasce quando você toma a decisão certa. Renda extra não nasce do tempo livre. Nasce da decisão certa. Muita gente adia a renda extra porque acredita que primeiro precisa sobrar tempo. Só que, para quem vive no aperto, esse tempo quase nunca aparece sozinho. A mudança começa antes. Começa quando você decide parar de esperar o cenário ideal e passa a agir com direção. Warren Buffett sempre valorizou decisões inteligentes acumuladas. E essa lógica vale aqui. Não é a quantidade de tempo disponível que define o começo. É a qualidade da decisão. Uma hora bem usada com estratégia vale mais do que várias horas gastas em tentativas sem foco. O erro de muita gente é buscar qualquer oportunidade, copiar o que viu alguém fazendo e entrar em algo que não combina com sua rotina. A frustração vem rápido. Benjamin Graham defendia a análise racional. Então a pergunta certa não é apenas o que dá dinheiro, mas o que faz sentido para a minha realidade e eu consigo sustentar. Muitas vezes, o problema não é só falta de tempo, é falta de prioridade. Quando a decisão fica clara, você para de tratar renda extra como ideia distante e começa a enxergá-la como escolha prática. Só que nesse ponto, muita gente cai em outro erro. Procura mais trabalho antes de organizar a própria energia. O erro de procurar mais trabalho antes de organizar a própria energia, quando a pessoa decide que precisa de renda extra, o impulso mais comum é simples: trabalhar mais, aceitar mais demanda, ocupar mais horas e dizer sim para tudo. Só que isso pode virar armadilha. Nem todo esforço gera avanço. Existe esforço que constrói, e existe esforço que apenas esgota. Quem já vive pressionado financeiramente normalmente também está cansado mentalmente. A cabeça está cheia, a rotina está bagunçada e a energia já está no limite. Nesse estado, colocar mais peso em cima de uma estrutura desorganizada pode até gerar algum dinheiro, mas também pode gerar frustração e desistência. Jim Simons mostrou o valor do método. E essa ideia vale muito aqui. Não é a quantidade bruta de trabalho que muda a vida. É a qualidade da energia aplicada com inteligência. Benjamin Graham valorizava disciplina e racionalidade. Na prática, isso significa entender onde sua força já está sendo desperdiçada antes de assumir mais uma responsabilidade. Warren Buffett sempre destacou o valor de dizer não. Nem toda oportunidade merece seu tempo. Nem toda atividade merece sua energia. O segredo não está em fazer mais de qualquer jeito. Está em escolher melhor. E quando você organiza sua energia, começa a perceber algo importante. Talvez já existam pequenas habilidades na sua vida que podem virar dinheiro mais rápido do que você imagina. As pequenas habilidades que podem virar dinheiro mais rápido do que você imagina. Muita gente acredita que só consegue criar renda extra se tiver um talento raro, uma grande ideia ou algo extraordinário. Só que, na prática, muita renda começa em habilidades simples, comuns e úteis. Coisas que parecem normais para você, mas que resolvem problemas reais para outras pessoas. Peter Lynch valorizava o que está perto e pode ser observado com clareza. Esse olhar ajuda muito aqui. Talvez você saiba escrever, organizar, vender, explicar, editar, atender bem, cozinhar, negociar, pesquisar ou resolver problemas práticos. Nada disso precisa parecer genial para ter valor. O mercado não paga só por brilhantismo. Ele paga por solução. Warren Buffett sempre teve a capacidade de enxergar valor onde outros não prestavam atenção. E muitas vezes, o erro está exatamente em subestimar o que você já sabe fazer. Benjamin Graham defendia a análise racional. Então a pergunta certa não é no que eu sou incrível, mas o que eu faço de útil que pode ajudar alguém. Muita gente trava porque se compara com especialistas muito avançados. Só que o mercado não vive só de excelência máxima. Existe uma enorme quantidade de demandas básicas e médias esperando alguém que execute bem. E é justamente aí que muita renda extra começa.
Quando você percebe isso, o que antes parecia comum começa a parecer oportunidade. E essa mudança de olhar leva ao próximo passo: entender como identificar, dentro da sua própria rotina, as oportunidades escondidas que podem virar dinheiro. Como identificar oportunidades escondidas na sua rotina? A maioria das pessoas procura renda extra olhando para longe demais. Busca a ideia perfeita, a novidade do momento, a fórmula que alguém usou para crescer rápido. Só que, muitas vezes, a oportunidade mais viável está muito mais perto. Está na sua rotina, nos problemas que você vê todo dia e nas necessidades que se repetem ao seu redor. Peter Lynch ficou conhecido por observar o que estava diante dos olhos. E esse olhar faz diferença aqui. Oportunidade raramente aparece com cara de oportunidade. Normalmente surge disfarçada de problema comum, tarefa mal resolvida, dificuldade repetida ou demanda que ninguém atende bem. Olhe para o seu dia a dia. O que as pessoas vivem reclamando? O que sempre atrasa, complica ou gera confusão? Que tipo de ajuda pedem com frequência? O que pequenos negócios fazem mal? Onde existe necessidade e pouca solução? Essas perguntas tiram você da teoria e colocam no mundo real, que é onde a renda extra costuma nascer. Warren Buffett sempre valorizou negócios compreensíveis. Na prática, isso significa que a melhor oportunidade para começar nem sempre é a mais chamativa. Muitas vezes, é a mais clara. É aquela que você entende, consegue explicar e consegue executar. Benjamin Graham também mostrava que valor real importa mais do que aparência. E o mercado paga por solução, não por glamour. Ray Dalio falava sobre entender mecanismos. A sua rotina também revela padrões, gargalos e demandas. Quando você aprende a observar isso, percebe que a oportunidade normalmente nasce da combinação entre um problema frequente, uma solução possível e uma execução que você consegue sustentar. Quando você desenvolve esse olhar, para de perguntar apenas como ganhar mais e começa a perguntar quais problemas à minha volta ainda não estão sendo bem resolvidos. E essa pergunta prepara uma virada importante. Entender que existe uma diferença enorme entre uma renda extra improvisada e uma renda extra inteligente. A diferença entre renda extra improvisada e renda extra inteligente, nem toda renda extra aproxima você da liberdade. Existe uma diferença enorme entre fazer qualquer coisa para levantar algum dinheiro e construir uma fonte que realmente fortalece sua vida financeira. Uma alivia o mês, a outra muda a estrutura. A renda extra improvisada nasce da urgência. A pessoa está apertada, então aceita qualquer oportunidade, sem avaliar desgaste, continuidade ou potencial de crescimento. O foco está apenas no dinheiro rápido. Em alguns momentos, isso pode até aliviar. O problema começa quando esse improviso vira padrão e passa a consumir sua energia sem construir nada sólido. Warren Buffett sempre valorizou decisões que fazem sentido no longo prazo. E isso vale aqui. Nem toda atividade que dá dinheiro vale o preço que cobra. Tem coisa que gera algum valor, mas drena sua saúde, ocupa suas melhores horas e não deixa espaço para a evolução. A renda extra inteligente funciona de outro jeito. Ela pode começar pequena, mas já nasce com lógica. Você observa sua rotina, sua energia, sua habilidade e o potencial daquela atividade. Em vez de perguntar apenas, isso dá dinheiro agora? Começa a perguntar, isso pode crescer? Isso combina comigo? E isso resolve um problema real? Benjamin Graham defendia decisões racionais. Isso significa que uma renda extra inteligente não depende só de entusiasmo ou desespero. Ela nasce de uma escolha com critério. Você entende o que está fazendo, por que está fazendo e qual papel aquilo tem na sua construção. Ray Dalio sempre falou sobre princípios e sistemas. E uma renda extra inteligente funciona como sistema, não como remendo. Ela tem direção, clareza e chance de amadurecer. Você deixa de fazer algo apenas porque surgiu e começa a construir algo que pode ganhar força com o tempo. Quando você entende essa diferença, para de admirar apenas o dinheiro rápido e começa a respeitar o dinheiro bem construído. E essa mudança prepara o próximo passo. Aceitar que começar pequeno não é problema nenhum, desde que você não pense pequeno enquanto começa. O poder de começar pequeno sem pensar pequeno. Muita gente trava porque despreza começos modestos. Quer iniciar já vendo resultado grande, retorno rápido e mudança visível. Só que essa expectativa destrói a consistência.
Quase toda fonte de renda sólida começou pequena, com pouca estrutura, pouco retorno e muita dúvida. Warren Buffett sempre reforçou o poder dos pequenos avanços acumulados com constância. O tamanho do começo não define o tamanho do futuro. O que define é a forma como você conduz esse começo. Quando a pessoa inicia algo pequeno, mas trata aquilo com visão, ela está construindo base. Quando começa pequeno e pensa pequeno, faz de qualquer jeito e desiste cedo. Benjamin Graham valorizava a margem de segurança. E começar pequeno pode ser exatamente isso. Uma forma inteligente de testar, aprender e ajustar sem se destruir. O erro é achar que essa fase é insignificante. Na verdade, é nela que você valida se existe demanda, melhora a entrega e entende o que pode crescer. Peter Lynch valorizava o que funciona no mundo real. E no mundo real, quase ninguém começa dominando tudo. Você aprende no processo, descobre o que funciona e corrige a rota. Ray Dalio também mostrava que um começo pequeno bem observado vale mais do que uma grande ideia que nunca sai do papel. Luiz Barsi sempre reforçou a construção paciente. E esse é o ponto. O importante não é começar grande, é começar certo e continuar. Uma renda extra pequena, bem conduzida, já quebra a inércia e já mostra que sua vida não precisa continuar presa ao mesmo limite. Quando você entende isso, o pouco deixa de parecer insuficiente e passa a parecer estratégico. E essa mudança leva a um ponto ainda mais profundo. Ganhar mais dinheiro sem mudar a mentalidade pode fazer você continuar no mesmo lugar. Por que ganhar mais sem mudar a mentalidade pode manter você no mesmo lugar? Muita gente acredita que o grande problema da vida financeira é apenas ganhar pouco. E claro que aumentar a renda ajuda. Mas existe uma verdade importante. Ganhar mais sem mudar a mentalidade pode manter você no mesmo lugar, só que com despesas maiores e pressões novas. Isso acontece porque dinheiro amplifica comportamento. Se a mente continua desorganizada, impulsiva e imediatista, a renda maior entra no mesmo sistema antigo e repete a mesma história. A pessoa sente alívio por um tempo, aumenta o padrão de consumo e pouco depois volta a sentir aperto. O valor mudou, mas o padrão continuou. Warren Buffett sempre mostrou que riqueza não depende só do quanto entra, mas do comportamento de quem administra. Quem vê renda extra como licença para gastar mais, desperdiça a maior força que ela poderia trazer. Quem vê renda extra como ferramenta de construção, começa a mudar de verdade. Benjamin Graham ensinava que inteligência financeira exige disciplina e proteção contra decisões emocionais. O problema não é celebrar resultado. O problema é transformar toda melhora em consumo imediato. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de fortalecer sua base e volta a alimentar a mesma fragilidade. Ray Dalio sempre estudou padrões. E um padrão muito claro na vida financeira é este. Sem mudança interna, a melhora externa tende a ser absorvida pelo velho comportamento. Luiz Barsi também reforçava a lógica do fluxo bem direcionado. Ganhar mais só faz sentido real quando parte desse ganho fortalece sua estrutura. Mudar mentalidade significa olhar para o dinheiro com mais intenção. Uma parte alivia, outra protege, outra constrói. Quando essa visão aparece, a renda extra deixa de ser apenas reforço de caixa e passa a ser ponte. E essa ponte leva ao próximo passo. Usar a renda extra para sair do sufoco e recuperar o controle da própria vida. A renda extra como ponte para sair do sufoco e recuperar o controle. Quando a vida financeira entra no modo sobrevivência, a sensação é de que tudo escapa das mãos. O dinheiro entra, as contas engolem, os imprevistos assustam e a mente não descansa. Aos poucos, você deixa de sentir que conduz a própria vida e passa a apenas reagir. Esse é um dos efeitos mais pesados do dinheiro curto. Ele não tira só conforto, ele tira comando. É por isso que a renda extra vale mais do que o valor que entra na conta. Ela representa uma ponte, uma passagem entre o aperto constante e o começo da autonomia. Muita gente enxerga a renda extra só como socorro do mês. E sim, ela pode aliviar. Pode cobrir uma conta, reduzir a pressão e desafogar o orçamento. Mas o poder real aparece quando ela deixa de ser só remédio e passa a ser instrumento de reconstrução. Warren Buffett sempre reforçou a importância de reduzir vulnerabilidades. E a renda extra pode ser a primeira camada de proteção. Mesmo que ainda seja pequena,
ela já quebra a lógica perigosa de depender totalmente de uma única entrada. Só isso já muda a forma como você se sente diante do dinheiro. Benjamin Graham falava muito sobre margem de segurança. Na vida real, isso significa não viver no ponto em que qualquer imprevisto vira crise. Quando a renda extra começa a criar um pouco dessa margem, sua mente também muda. Você pensa melhor, decide melhor e respira melhor. Ray Dalio sempre falou sobre construir estruturas capazes de suportar impacto. Sua vida financeira também precisa disso. Não basta torcer para o próximo mês ser mais leve. É preciso criar mecanismos que reduzam sua fragilidade. E a renda extra pode cumprir exatamente esse papel. Quando ela começa a funcionar, algo muda por dentro. Você percebe que o jogo não está fechado, que existem novas entradas possíveis e que sua vida não precisa continuar presa ao mesmo ciclo. E essa mudança de postura prepara o próximo passo. Saber o que fazer com o primeiro dinheiro que começar a sobrar para não cair no mesmo padrão de antes. O que fazer com o primeiro dinheiro que sobrar para não voltar ao aperto. Quando o primeiro dinheiro começa a sobrar, muita gente sente alívio e comete um erro silencioso. Trata essa sobra como se ela fosse liberdade definitiva. E é exatamente aí que o ciclo antigo tenta puxar a pessoa de volta. Porque sair do aperto não depende apenas de ganhar mais. Depende do destino que você dá ao primeiro respiro que conquista. Warren Buffett sempre mostrou que construir riqueza depende da forma como você direciona o que ganha. E esse princípio é simples. O primeiro dinheiro que sobra precisa ter função. Ele não pode entrar solto, misturado ao restante, pronto para desaparecer no impulso. Tudo o que entra sem direção tende a ser absorvido pelo padrão antigo. Benjamin Graham falava sobre margem de segurança. E uma das funções mais inteligentes para esse primeiro dinheiro é justamente começar a criar essa margem. Antes de pensar em elevar o padrão de vida, o mais importante é reduzir vulnerabilidade. Enquanto qualquer imprevisto ainda puder bagunçar tudo, sua liberdade continua frágil. Guardar uma parte desse valor é mais do que um gesto financeiro. É proteção. É a diferença entre enfrentar um problema com clareza ou entrar em mais uma dívida por desespero. Mesmo pequena, essa reserva já muda sua posição mental e financeira. Ray Dalio sempre falou sobre construir sistemas que resistem a choques. Sua vida financeira também precisa disso. O primeiro dinheiro que sobra é a matéria-prima dessa nova estrutura. Uma parte protege. Outra pode corrigir pontos críticos. Outra pode fortalecer sua própria capacidade de gerar mais renda. O grande perigo aqui é emocional. Depois de muito tempo no aperto, a pessoa sente que merece compensar no consumo. E merece mesmo sentir alívio. O problema é quando todo alívio vira gasto rápido, porque nesse momento o progresso desaparece e o velho ciclo volta. Luiz Barsi sempre reforçou a importância do fluxo bem direcionado. Isso ensina algo fundamental. O primeiro dinheiro que sobra não precisa impressionar pelo tamanho. Precisa ser respeitado pela função. E quando você aprende a fazer isso, a renda extra começa a amadurecer. Ela deixa de ser apenas socorro e se aproxima de algo maior. Patrimônio. Quando a renda extra deixa de ser socorro e começa a virar patrimônio, existe um momento em que a renda extra para de servir apenas para apagar incêndio e começa a cumprir uma função maior. Ela deixa de ser só alívio do mês e passa a virar base. Esse é o ponto em que o dinheiro extra começa a mudar sua estrutura, não apenas sua respiração. Muita gente não chega a esse estágio porque continua tratando toda a renda extra como solução imediata. Tudo o que entra já sai. O esforço gera alívio, mas não gera construção. Warren Buffett sempre mostrou que dinheiro bem direcionado pode deixar de ser apenas recurso e passar a gerar mais força no futuro. Essa é a virada. Patrimônio não começa grande. Patrimônio começa quando parte do que você ganha deixa de desaparecer completamente e passa a permanecer, proteger e crescer. Pode ser pouco no início, mas já muda o jogo. Porque, a partir daí, você sai da lógica da sobrevivência e entra na lógica da construção. Benjamin Graham ensinava que riqueza sólida depende de disciplina, proteção e racionalidade. Isso vale aqui. Transformar renda extra em patrimônio exige maturidade para não consumir toda a melhora no impulso. Exige entender que parte do dinheiro precisa ficar ao seu lado. Ray Dalio sempre destacou a importância de criar estruturas resilientes. Patrimônio é isso.
É uma camada de proteção, estabilidade e autonomia. Louis Barsi também reforçava a força da construção paciente. O patrimônio nasce justamente quando o dinheiro começa a cumprir uma missão maior do que apenas aliviar o presente. Quando isso acontece, sua relação com o futuro muda. Você percebe que seu esforço já não desaparece por completo. Parte dele começa a ficar, a proteger e a trabalhar a seu favor. E essa mudança prepara a próxima virada. O momento em que você para de correr atrás do dinheiro e começa a comandá-lo. O momento em que você para de correr atrás do dinheiro e começa a comandá-lo. Durante muito tempo, muita gente vive como se o dinheiro mandasse em tudo. O humor depende da conta, a paz depende do saldo, e as decisões dependem da urgência. A pessoa corre para pagar, corre para compensar e corre para não faltar. E quando isso se repete por muito tempo, o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a parecer dono da vida. Só que existe um ponto de virada. Não necessariamente quando você fica rico, mas quando começa a mudar sua relação com o dinheiro. Agora ele não entra apenas para sumir na pressão do mês. Ele começa a receber direção. Uma parte alivia, outra protege, outra constrói. E essa mudança simples altera tudo, porque o dinheiro começa a servir aos seus objetivos, não apenas aos seus medos. Warren Buffett sempre transmitiu a ideia de que dinheiro precisa obedecer a princípios, não a impulsos. Benjamin Graham reforçava racionalidade, disciplina e margem de segurança. Quando essas ideias entram na vida prática, sua relação com o dinheiro muda. Você para de reagir a tudo e começa a antecipar, organizar e proteger. Existe também uma mudança emocional forte. Quem passa muito tempo correndo atrás do dinheiro acaba ligando a própria autoestima ao que tem na conta. Quando aprende a comandá-lo, essa dependência enfraquece. Os problemas não desaparecem, mas agora existe direção, existe clareza, existe estrutura. Ray Dalio sempre falou sobre princípios claros para lidar com a realidade. E um deles vale muito aqui. O dinheiro precisa ter destino antes de desaparecer. Quando isso acontece, a aflição diminui, o controle aumenta e sua postura muda. Você deixa de se ver como alguém sempre atrasado e começa a se enxergar como alguém que constrói. Louis Barsi sempre reforçou a força do fluxo de renda e da construção paciente. Esse ensinamento mostra que comandar o dinheiro não é controlar tudo de uma vez. É organizar o fluxo para que ele trabalhe a seu favor. E quando isso começa a acontecer, a sua vida já não está mais na mesma direção de antes. Essa é a prova de que o jogo mudou. E é justamente isso que prepara o último passo. A decisão que separa quem continua no sufoco de quem começa, de verdade, a mudar de vida. A decisão que separa quem continua no sufoco de quem começa a mudar de vida. No fim das contas, a diferença entre quem continua preso ao aperto e quem começa a mudar de vida não está na sorte, está na decisão. Duas pessoas podem viver pressões parecidas, ganhar parecido e enfrentar dificuldades parecidas. Mas uma continua adiando a mudança, esperando o momento ideal, torcendo para o próximo mês ser melhor. A outra decide interromper o padrão. Warren Buffett construiu sua trajetória em cima da força de decisões certas, repetidas ao longo do tempo. Benjamin Graham mostrava que segurança financeira nasce de disciplina, análise e proteção. E isso revela uma verdade importante. Liberdade não acontece por acaso. Liberdade é construída. Mudar de vida não exige um grande evento. Exige uma escolha séria. A escolha de não aceitar mais a escassez como identidade. A escolha de tratar renda extra como estratégia, não como detalhe. A escolha de proteger parte do que entra, pensar com mais intenção e parar de viver apenas reagindo ao que aperta. Ray Dalio sempre mostrou que a realidade pode ser dura, mas fica mais poderosa quando é encarada com princípios claros. E um princípio precisa ficar marcado. Quem vive apenas respondendo ao urgente, continua preso ao urgente. Quem começa a agir antes, proteger antes e construir antes, começa a mudar de direção. Louis Barsi sempre reforçou a força da construção paciente. E essa talvez seja a virada mais importante de todas. Mudar de vida não é um salto mágico. É uma sequência de atitudes certas. Pequenas decisões, repetidas com constância, que devolvem o controle para as suas mãos. No fim, a diferença é simples. Uma pessoa espera a liberdade aparecer. A outra decide construí-la. E é essa decisão que muda tudo. Porque depois dela, você já não está apenas sobrevivendo. Você começou de verdade
a mudar de vida.